forma de pergunta neste bloco. Aqui está. Custo Brasil é o tema da primeira pergunta, que será feita pelo candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Eu peço ao senhor que sim. E no primeiro bloco, o senhor escolhe a quem vai fazer a pergunta, candidato. Eu vou perguntar novamente ao Geraldo Alckmin. Candidato Alckmin, por favor, pode se aproximar. Lembrando, então, o tema é Custo Brasil. Alckmin. No interior, nós poderemos citar vários casos da reforma trabalhista. Mulher grávida poder trabalhar em local insalubre, terceirização generalizada. O trabalhador brasileiro sabe disso. Agora, falam muito de custo Brasil, como se o grande empresário é que arcasse com a conta. Em São Paulo, Alckmin, foram 15 bilhões em desonerações fiscais para os grandes empresários, mais do que se destinou para as universidades públicas. Essa política que você quer levar para o Brasil? Olha, primeiro destacar sobre a questão da reforma trabalhista. Uma empresa terceirizada tem o mesmo direito do outro da economia moderna. Você fazer a atividade principal, você quando faz uma montadora, você vai recebendo, várias empresas prestam o serviço normal, é natural, não tem um direito a menos. A questão de grávida precisa ser regulamentada e eu vou corrigi-la. Em relação à questão do custo Brasil, é uma barbaridade, 143 empresas estatais, 43 foram criadas pelo PT, até a do trem-bala, não tem trem, não tem ferrovia, não tem nada, mas está aí a estatal. É preciso uma reforma do Estado, que eu vou fazer, como fiz em São Paulo. A crise pegou o Brasil inteiro, todo o Brasil teve crise. São Paulo fizemos superávit de 5,3 bilhões de reais e reduzindo o imposto para o contribuinte. Nós reduzimos o imposto de remédio, todos os genéricos, de 18 para 12. Reduzimos o imposto do etanol, do carro, da pessoa que põe o etanol, o combustível, de 25 para 12, é o menor do país. Zerei o ICMS do trigo, da farinha do trigo, do pão, do macarrão, das bolachas sem recheio. Reduzimos imposto em quase todas as áreas. Agora, eu defendo a reforma tributária. Tempo, candidato. Olha, Alckmin, o trabalhador brasileiro gostaria muito de viver nesse mundo da fantasia que você apresenta. Agora, em relação ao custo Brasil, nós precisamos fazer uma diferenciação do que é o pequeno empresário, que esse, de fato, está esganado e precisa de crédito público, precisa de desburocratização e apoio do governo. E o grande empresário, que esse recebe todo tipo de tapete vermelho, champanhe e benesses. Só nesse ano foram 280 bilhões de reais em desonerações fiscais, ou seja, de liberar esses grandes empresários de pagar imposto. O Alckmin deu a contribuição dele, o Temer também, todos eles deram essa bolsa empresário. Para nós, temos que diferenciar bem o que é gasto e investimento. Olha, educação, saúde não é gasto, é investimento no futuro. Gasto é bolsa empresário, gasto é fazer com que os super ricos não paguem imposto. É aí que tem que ser enfrentado o privilégio. Olha, eu defendo a reforma tributária. Nós temos imposto demais e muito alto. Nós vamos reduzir 5 impostos para um só, que é o imposto de valor agregado. É isso que eu vou fazer, e fazer rapidamente. Reforma tributária, reforma política, reforma do Estado. O Brasil é um país caro. Por que o Brasil ficou caro? Você que compra um produto paga muito mais do que em outros países. Primeiro, o custo do dinheiro. Os Estados Unidos tem 4 mil bancos. O Brasil tem meia dúzia. Nós vamos fazer uma grande reforma bancária para trazer mais banco, ter mais competição e desregulação. A outra reforma tributária, imposto demais, onerando o trabalhador e o empreendedor. Burocracia, esse cartório verdadeiro que temos no país e logística ruim. Mas o quinto, para reduzir custo Brasil, é não eleger nem o PT, nem o Bolsonaro, porque nenhum dos dois vai resolver a crise. Podem agravar a crise, isso sim. Candidatos, muito obrigado. Eu peço agora que quem se aproxime seja a candidata Marina Silva da Rede, porque pelo sorteio é ela que vai dirigir a pergunta a um outro candidato nessa segunda rodada
de perguntas e respostas do nosso debate. A quem a senhora quer fazer a sua pergunta, candidata? Desculpe, perdão. Acabei de cometer o primeiro erro da noite. Antes, eu preciso fazer, ainda bem, fui salvo pelo ponto eletrônico, porque primeiro eu tenho que descobrir qual é o tema. Jornalismo. Isso. Legislação trabalhista. Não é um ano fácil, candidato. Legislação trabalhista é o tema. Agora, sabendo do tema, a senhora vai escolher a quem vai fazer a pergunta. Perdão. O tema... Legislação trabalhista, candidato. Eu vou chamar o Henrique Meirelles. Não vai acontecer de novo, perdão por esse erro. Candidato. Candidato, a senhora tem 30 segundos para a pergunta. Candidato Meirelles, você, juntamente com o governo Temer, propuseram uma reforma trabalhista que prejudicou os direitos dos trabalhadores. Em nome da modernização, criaram relações pré-modernas de trabalho. Uma mulher trabalhar em atividade insalubre, uma pessoa pobre ter que pagar para ter uma perícia técnica para poder entrar na justiça, tudo isso é inadmissível. Você vai corrigir esses erros? Existe a necessidade, certamente, de corrigir alguns problemas que precisam ser endereçados imediatamente, como essa questão, por exemplo, do trabalho insalubre, principalmente para a mulher grávida, mas para todos. Temos que enfrentar esse problema com rigor. Por outro lado, também, nós temos que dizer que a legislação trabalhista brasileira, de fato, ela estava no século passado e criando um problema grave para o país crescer, e criando um problema para os trabalhadores, criando um problema para as empresas e criando um problema para a população brasileira. Por quê? Vou dar um exemplo para você, que talvez você não conheça. Lá na Europa, por exemplo, tem uma grande empresa que tem um número grande de funcionários no Brasil, cerca de 70 mil, e um número grande de funcionários nos Estados Unidos, também cerca de 70 mil. Esta mesma empresa, nos Estados Unidos, tem 27 causas trabalhistas e tem 2 advogados trabalhando em período parcial. No Brasil, 25 mil causas trabalhistas e 150 advogados. Isso não é bom para os trabalhadores. É a mesma empresa com a mesma prática trabalhista. Nós temos que ter condição de ter um país em que o trabalhador tenha condições de optar qual é o sistema em que ele quer trabalhar. Neste caso, por exemplo, nós temos que ter relações modernas entre o trabalhador e a empresa. É fundamental que se faça uma reforma trabalhista, inclusive para ajudar que os trabalhadores possam entrar na formalidade. Ela é necessária, mas eu vou corrigir todos esses erros que foram cometidos por vocês. E eu vou citar um exemplo que, com certeza, você não conhece. Quando eu era ministra do Meio Ambiente, encontramos em uma fazenda, lá no interior do Pará, mais de 38 pessoas vítimas de trabalho escravo. Uma pessoa que é vítima de trabalho escravo não tem como pagar uma perícia técnica para poder reclamar seus direitos na justiça. Uma pessoa que ganha salário mínimo não tem como fazer uma perícia técnica. Uma mulher grávida tem que ser protegida. E uma pessoa tem que ter o direito a pelo menos 1 hora para poder se alimentar e se conectar consigo mesmo. Eu vou mudar essas atrocidades. O trabalho escravo vai além do problema trabalhista. É uma questão de polícia. Nós temos aqui que garantir que as pessoas sejam tratadas com dignidade. Isso é uma questão de direitos humanos, não é meramente uma questão trabalhista. O país tem que respeitar os seus cidadãos, seja a empresa, seja o governo, seja os trabalhadores e sejam os políticos, que têm que levar a política a séria, tem que levar o eleitor a sério, tem que levar as pessoas para que não fiquemos aqui simplesmente fazendo demagogia, palavras populistas que possam lhe enganar. Nós temos que trabalhar com seriedade, porque o Brasil precisa melhorar a sua vida, precisa crescer, precisa trabalhar com justiça social, sim, mas com eficiência, para que você possa, trabalhando o mesmo número de horas, com dignidade,
ganhar mais, produzir mais e produzir melhor. Candidata Marina, eu agradeço a sua presença. Candidato Meirelles, eu peço ao senhor que fique onde está, porque é o senhor que vai fazer a próxima pergunta sobre o tema que eu vou sortear aqui, saúde. Agora o senhor diz a quem o senhor quer fazer a pergunta sobre saúde. Álvaro, por favor. Candidato Álvaro Dias. 30 segundos para a pergunta, por favor, candidato. Candidato, nós temos uma situação de saúde dramática no Brasil. Já por um longo tempo, nós temos uma população que tem um serviço de qualidade baixa do SUS. Nós temos que informatizar o SUS, sim, mas o que nós podemos fazer para garantir que as pessoas tenham um atendimento de primeira qualidade, que possam, estando doentes, ser atendidos imediatamente e não esperar em fila durante, inclusive, a madrugada? Em primeiro lugar, não roubar. E segundo, ter competência de gestão. Vocês não tiveram. O senhor estava lá. O senhor foi chamado, esteve lá, em todos esses governos, Lula, Dilma e Temer. O senhor esconde a Dilma? Esteve lá como autoridade olímpica no governo Dilma. Não esconda a dona Dilma. Na verdade, nos últimos 15 anos, 160 bilhões de reais que estavam provisionados para a saúde foram desviados. Aí o que ocorreu? Os procedimentos médicos tiveram pagamentos defasados e foram comprometidos. O SUS, que é um grande programa, acabou sendo um programa pífio, um desastre, um caos. O que é preciso fazer? Revitalizar o SUS com a tabela única, priorizar a atenção básica, porque aí apenas 20% do doente chegará a atendimento de média e alta complexidade, reduziremos o sofrimento do povo e reduziremos as despesas do governo. Portanto, a questão de saúde, o Banco Mundial já disse, não é uma questão só de dinheiro, é de competência, planejamento, organização e menos corrupção. Eu tenho a ficha limpa. Eu não fui nunca, em nenhum momento, acusado de corrupção. Eu sou um candidato da minha história e não tenho nenhum processo, porque o meu foco é a competência. Sim, trabalhei e fiz um programa junto com o Banco Mundial, visando analisar a estrutura de serviço público no Brasil. Podemos sim melhorar o SUS, podemos sim fazer com que cada um tenha um cartão eletrônico em que possa, chegando no médico, com horário marcado, ter um atendimento que já tenha ali no cartão tudo aquilo que ele já teve e todo o que é o tratamento proposto. Para isso é necessário competência, menos demagogia e menos falatório. Candidato Tréplica agora. Eu ia falar só de saúde dessa vez, mas o senhor me deu a grande oportunidade de dizer que ficha limpa não tem quem é cúmplice de corrupção, quem participa de governo que se transforma em organização criminosa. O senhor leu a delação do Palocci? O senhor leu a delação do Marcos Valério? O senhor estava lá. O senhor admite gastar 1 bilhão e 400 milhões de reais numa campanha eleitoral? Quantas casas se construiria no Minha Casa Minha Vida com 1 bilhão e 400 milhões de reais? Mas em matéria de saúde, eu vou também instituir, se for presidente da República, que Deus me permita ser presidente, eu vou instituir o médico federal, no lugar dos mais médicos, que é outra corrupção. É dinheiro que vai para Cuba,
vai para Cuba um balaio de dinheiro Tempo, e candidato. volta uma cestinha para o Brasil. Tempo. Muito obrigado. Candidato Meirelles, o senhor pode retornar. Candidato Álvaro Dias, o senhor permaneça, por favor. Duas coisas. Eu vou pedir ao senhor que se mantenha centralizado para que não fuja do enquadramento da Câmara. Isso. O senhor é que vai fazer a próxima pergunta, mas é nossa bancada cinza que serve como referência para o senhor. Eu vou sortear o tema e depois o senhor diz para quem vai fazer a pergunta. Gastos públicos. Gastos públicos é o tema da sua pergunta para qual candidato, por favor? Quem sobrou aí, William? Nós temos Guilherme Boulos, Marina Silva, Fernando Haddad e Ciro Gomes. O Fernando Haddad, claro. Trinta segundos para a sua pergunta, por favor, candidato. Ao final do programa eu vou entregar a você a pergunta que você levará ao verdadeiro candidato do PT à presidência da República. Porque o senhor aqui é apenas o representante dele, ele é o seu padrinho. Em matéria de gastos públicos, vocês gastaram horrorosamente, especialmente na Petrobras. Gastaram não, roubaram o dinheiro público. E eu gostaria de perguntar a você o que você vai fazer com essa ação última em relação aos acionistas americanos. Em primeiro lugar, eu acho que você deveria ter mais compostura nesse debate. O senhor não respeita tempo, não respeita seus adversários, não respeita as regras do debate, faz brincadeira com coisa séria, coisa muito séria. Eu quero dizer para o senhor que, em termos de gastos públicos, os nossos governos, pela primeira vez, colocaram o pobre no orçamento. Todos os programas sociais conhecidos no Brasil, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, ProUni, universidades públicas federais, institutos federais, transposição do São Francisco, o que o senhor imaginar foi feito nos governos nossos, né, com os resultados sociais conhecidos. Agora, nós vamos retomar muita coisa que vocês destruíram, estão destruindo. Nós vamos retomar o crescimento do Brasil, diminuindo os impostos dos mais pobres, para que eles aumentem o poder de compra e possam voltar a comprar para ativar a economia e gerar empregos. Nós vamos enquadrar os bancos, porque os bancos estão cobrando juros extorsivos da população, sobretudo do empresário, daquele que precisa fazer um crediário e daquele que está endividado e não consegue pagar as suas contas. Nós vamos fazer tudo o que for necessário, a reforma fiscal para retomar os investimentos públicos gerando emprego. É isso que eu vou fazer a partir de 1º de janeiro de 2019. Olha, eu não estou brincando. Estou falando muito sério. Olho no olho, papo direto. Vocês é que são uma brincadeira governando. E, aliás, quando você fala do seu desempenho no Ministério da Educação, eu fico pensando que você estava na Dinamarca. Mas o que eu estou dizendo é que só nesta ação da Petrobras, na última, de 20 bilhões, esse acordo para evitar o prosseguimento de uma ação de acionistas americanos, porque a Petrobras foi assaltada pelo PT nos últimos anos, foi pilhada 20 bilhões de reais. Sabe o que significa isso? A construção de 200 mil casas, onde morariam 4 pessoas, igual, 4 pessoas, 800 mil pessoas, igual a capital de Maceió. É levar Maceió com o Renan Calheiros e com o Collor para Nova York. Candidato. Esse é o tamanho do roubo do PT só nesse caso. Candidato Álvaro Dias, eu interrompo por causa do tempo e peço ao senhor, por favor, que dê um passinho à sua direita para se centralizar em relação a essa mesa cinza, senão o senhor não aparece. Eu quero ficar bem de frente do Haddad. Candidato Haddad, 1 minuto. É porque senão o senhor encobre o outro candidato com aquela câmera que está atrás do senhor. É esse o pedido que eu lhe faço mais uma vez. Candidato Haddad, agora sim, por favor, 1 minuto. O senhor está atrapalhado em relação ao tempo e ao espaço. O senhor precisa se situar aqui. Só em relação ao PT. 15 bilhões de dólares custava a Petrobras quando nós assumimos. Hoje ela custa 80 bilhões de dólares a valor de mercado. Sabe por quê? Porque nós multiplicamos por 10 o investimento da Petrobras. Sem isso, nós jamais acharíamos o pré-sal, que é o passaporte para o futuro
se vocês pararem de vender para os americanos o que é do povo. Eu vou retomar o petróleo da Petrobras para investir em saúde e educação. E você aprovou uma lei para alienar para os americanos o que é dos brasileiros. Isso eu não vou permitir, isso vai ser revisto no dia 1º de janeiro de 2019. Posso dizer isso. Em relação ao meu trabalho no Ministério da Educação, você não sonha com o que eu fiz. Os governos que se apoiou não fizeram 10% do que eu fiz para o filho do trabalhador entrar na universidade pela primeira vez na história do país. Tempo esgotado. Obrigado, candidatos. Eu vou sortear aqui a próxima pergunta. O candidato Meirelles está pedindo o direito de resposta. Nós vamos analisar a sua questão, certo? Eu vou aqui sortear o tema da próxima pergunta, transportes. Quem vai fazer essa pergunta pelo sorteio é o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Uma pergunta sobre transportes, o senhor vai dirigi-la a qual candidato? Candidata Marina Silva. Candidata Marina. Trinta segundos para a pergunta, candidato. Marina, eu viajei bastante nesse período da campanha eleitoral, verificando os grandes problemas de transporte e de logística. Fui ao norte, estive lá em Porto de Miritituba, no Rio Tapajós, Santarém, depois estive também em Marabá, no Tocantins, e vejo que um grande problema de custo Brasil, ou seja, não consegue tirar soja do Mato Grosso para chegar até lá no Porto de Miritituba, Itaituba, depois a Transamazônica, a BR-163, Tempo, candidato. ferrovias. Qual a sua proposta? Minha proposta é de que se tenha infraestrutura para o desenvolvimento sustentável. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, tive a oportunidade de fazer os licenciamentos mais difíceis, inclusive a BR-163, que liga a estrada Cuiabá-Santarém. E eu tenho a exata noção da dificuldade que temos em relação à infraestrutura do Brasil. Hoje nós perdemos 30% da nossa produção agrícola por falta de infraestrutura logística, por falta de armazenamento, por falta de portos. E, no meu plano de governo, nós vamos trabalhar diferentes modais. Vamos investir em rodovias, recuperando e criando algumas. Vamos investir em hidrovias. Na Amazônia há um potencial muito grande, inclusive no estado do Amazonas é o que tem o maior potencial. E vamos investir em ferrovias, que é um transporte mais barato, ambientalmente mais sustentável e mais adequado para algumas regiões do Brasil. A infraestrutura gera emprego, gera renda, gera vida digna, mas tem que ser feito em bases sustentáveis. Não pode ser feito de qualquer jeito. Um projeto, para ser feito, tem que ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente sustentável, e é isso que nós vamos fazer no Brasil inteiro. Eu pretendo desenvolver um grande programa de obras. Nossa prioridade é emprego, emprego, emprego. Trazer investimento privado para se somar investimento público, hidrovias do Rio Madeira, do Rio Tapajós, do Rio Tocantins, Amazonas, para ir para o norte do mundo, toda a nossa produção de alimentos. O Brasil vai ser o maior produtor de proteína animal e de grãos do mundo. Investir também em ferrovias, obras paradas como a Fiol, Transnordestina, imediatamente retomá-las. Se o concessionário não fizer, nós vamos substituí-lo e estabelecer as punições. Integrar com os modais rodoviários e nas grandes cidades, metrô e trem. Transporte de alta capacidade e de qualidade. Metrô, trem, corredores de ônibus, VLT, monotrilhos, qualidade de vida para a família poder chegar mais cedo em casa, ficar com seus filhos e ter vida melhor. Quando eu cheguei no Ministério do Meio Ambiente, existiam muitos projetos parados. Um deles era a BR-163, da época do governo do PSDB. E eu tenho o compromisso de fazer com que a infraestrutura do nosso país possa ser trabalhada em parceria com a iniciativa privada, possa ser trabalhada, sobretudo,
ouvindo as populações locais em algumas áreas, sobretudo no caso da Amazônia. Hoje há uma demanda muito grande para que a região possa se desenvolver. E nós vamos fazer isso, porque temos capacidade técnica e temos autoridade para poder debater com a sociedade quais são os projetos que podem ser feitos em termos de rodovias, de ferrovias e de hidrovias. E no caso das cidades, nós vamos fazer com que o transporte público seja de qualidade para que não se tenha que viver como se vive aqui em São Paulo, horas e horas dentro de um ônibus. Tempo, candidatos, muito obrigado. Eu peço que retornem aos seus lugares. Candidato Meirelles, o senhor tem direito a uma resposta agora. Daí mesmo, candidato, o senhor não precisa se levantar, porque o senhor foi chamado de cúmplice de corrupção. O senhor tem 1 minuto para se defender da acusação. O candidato Álvaro Dias está confuso, inclusive, sobre o que é um ficha limpa. Eu nunca tive uma acusação sequer por corrupção na vida. Trabalhei 10 anos no serviço público, 33 anos em empresa. Não tenho nenhum processo. Isto é um ficha limpa. E é isso que neste festival de delações e denúncias muito importante que está acontecendo no Brasil, meu nome nunca foi citado. Por quê? Porque o meu trabalho é um trabalho que não diferencia um governo de outro. Eu divido o Brasil entre quem trabalha pelo Brasil e quem não trabalha pelo Brasil. E quem é ficha limpa e quem não é ficha limpa. E eu sou um candidato que tem um histórico de honestidade. Seu tempo, candidato. Obrigado. Por favor, o público não se manifesta. Agora é a vez do candidato do PT, Fernando Haddad. Candidato, o tema da pergunta que o senhor vai fazer é meio ambiente. Quem são os... O senhor precisa fazer a pergunta obrigatoriamente a Ciro Gomes. Pois é. Bonita gravata, Fernando. Ciro, existe uma contradição aparente no Brasil entre o agronegócio e o meio ambiente. Então, tem muito disso que me diz que em torno disso, e muitas vezes o Brasil deixa de avançar em função dessa contradição, por falta de uma solução para esse problema, uma vez que o agronegócio gera emprego, gera exportação, gera divisas, precisa ser apoiado, mas o meio ambiente não pode ser descuidado. Como é que você pretende resolver essa equação? Eu tenho o privilégio de ter escolhido para a minha vista uma mulher que deve ser a melhor cabeça em matéria de compreensão desse grave problema, que é a sustentabilidade do desenvolvimento agropastoril do Brasil. E não só a minha vivência, eu trabalhei com Marina no licenciamento da BR-163, o Brasil talvez seja o último país do mundo onde o conceito de